tarde, boa noite, amigos do canal. Que bom ter vocês aqui de novo, procurando aprender, procurando se instruir, crescer um pouco mais ali. Que hoje em dia é muito mais fácil você assistir uma série na Netflix que você buscar conhecimento, ainda mais no YouTube, né? É verdade. A sociedade está meio complicada, meio corrompida, então que legal que você está aqui. Parabéns! Bravo! Uau! Parabéns, você merece. Então, para poder já garantir aí o seu prêmio pela sua boa vontade e seu desejo de conhecimento, nós vamos tratar hoje de um tema muito importante, um tema muito, vamos colocar assim, está em voga na sociedade brasileira de hoje em dia, que é o golpe militar de 1964 e a ditadura militar no Brasil. Tem gente que está falando assim, isso não existe golpe, não existe ditadura no Brasil. O golpe está aí, cai quem quer. Tem um setor da sociedade que acha que história e ciência é uma ficção, que história é o que eles acham que foi, é o que eles querem colar. Tem isso não, meu filho. Eles inventam uma coisa da cabeça deles e colocam ali e querem impor isso goela abaixo das pessoas. Só que história não é assim que se faz história. História é feita em base de estudos, em documentos, em conversas com pessoas que viveram na época, fotografias e um monte de coisa. Tem que ter prova. História é igual o tribunal. Você tem que ter prova para você falar uma coisa. Não é sem inventar da cabeça, você recebeu no WhatsApp alguma coisa que vai passar a ser verdade, ou você acha que aquilo não existiu e pronto, acabou. Verdade agora é a opinião própria. Não é assim que funcionam as coisas. Então nós estamos aqui para demonstrar, através de estudos, de leitura, de livros, de pesquisa, como que se deu então esse golpe militar de 1964 e a ditadura que se instalou depois de 64 até 1988. Então vamos para o vídeo? Então vamos lá. Então o golpe militar de 1964 foi o resultado de uma crise política que atingiu o Brasil a partir do ano de 1961, no governo do Jânio Quadros, o homem da vassourinha que ia varrer a corrupção no Brasil. Pode saber que o nego vem esse jargão aí, vem falar negócio que vai varrer a corrupção, nós somos bonzinhos, não dá em nada, infelizmente. Então o que vai acontecer? E vai atingir o seu clímax, essa crise, principalmente no governo de João Goulart, que era o vice do Jânio Quadros. E nós vamos saber por que ele assumiu o poder, mais ali pra frente no vídeo. Mas é importante a gente salientar o quê? Que havia vários golpismos pairando aqui nos quadros políticos do Brasil, tá? Conforme a gente pode ter notado nos governos do Getúlio Vargas anteriores lá, e inclusive no governo do JK, Juscelino Kubitschek. Juscelino Kubitschek quase não foi empossado, porque tem setores conservadores da sociedade que não aceitam de jeito nenhum perder as suas regalias, perder seus privilégios. Então, democracia para esses setores é sim eles verem bem e eles cederem um pouco dos seus privilégios. Isso para eles é uma ditadura. Eles perderem o privilégio de ditadura, eles não darem nada para ninguém. Isso é democracia. Democracia é a classe social superior, os conservadores, a elite viver intocada. Isso é democracia. Ué? Nos olhos deles, né? Então vamos falar um pouquinho do governo do Jânio Quadros. Como nós falamos que a crise política e institucional começou no governo dele, então vamos começar a falar por ele, tá? Então o Jânio Quadros, ele foi eleito presidente do Brasil em 1960 e governou de 31 de janeiro a 25 de agosto de 1961. Quer dizer, teve um mandato bem curtinho, né? Nós vamos saber por que isso aconteceu. E ele foi eleito pela coligação PTN, que era seu partido, UDN, um outro partido, e com 56 milhões de votos. Então, o seu adversário nessas eleições foi um militar, um Marechal Lott, um militar legalista, um militar gente boa, tá? E ele se candidatou nessa eleição pela coligação PSD-PTB, era do partido do Getúlio, PTB aí. E o que vai acontecer? A sua eleição foi a maior da história, muitas campanhas, aquela coisa toda,
campanha publicitária. Varre, 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 vassourinha. Varre, varre a bandalheira. O povo já está cansado de sofrer dessa maneira. Jânio Quadros é a esperança desse povo abandonado. Jânio Quadros é a certeza de um Brasil moralizado. Alerta, meu irmão, vassoura conterrâneo. Vamos vencer com Jânio. Em toda a história do Brasil, nunca foi tão fácil escolher o melhor. Para presidente da República, vote em Jânio Quadros. Adorei, ó. Que beleza, ficou, ó, uma bosta. E até aquele momento lá, o Jânio Quadros teve a contribuição do MPJQ, ou seja, Movimento Popular Jânio Quadros. Olha só que legal, o cara tem o seu próprio movimento. Então ele utilizou uma imagem populista, aquele cara do povão, o que beija criancinha, o pai dos pobres que está no povão, vai fazer as coisas para o povo ali realmente, né? E defendendo a moral e os bons costumes. Nunca dá certo esses caras, já até falo uma vez. E aí o que vai acontecer? E também pregando contra a ameaça comunista. Lembra alguém aí? Tô lembrado não. Não tá lembrado não. Não, nunca nem vi. E porém, devido à legislação da época lá, que exigia a escolha o presidente era escolhido de uma chapa e o vice podia ser escolhido de outra. Você não precisava de voto, não era na chapa fechada. O presidente e vice estão na mesma chapa, não. Era quem que fosse mais votado. Se fosse mais votado um presidente tal e o outro vice-presidente tal, e aqueles dois ali. Não quer dizer que eles tinham que ser do mesmo partido, da mesma chapa. Então foi eleito o Jânio Quadros para presidente e o João Goulart, conhecido também como Jango, vulgo Jango, pelo PTB, Partido Trabalhista Brasileiro. As propostas do governo Jânio Quadros e o governo mesmo Jânio Quadros em si é considerado muito controverso, tá? Ao mesmo tempo que ele questionava e criticava a corrupção do governo anterior, do JK lá e tudo mais, falando que ia acabar com aquilo tudo, ia varrer os corruptos do país, em uma conversa danada. Daqui a pouco ele falava que ia dar continuidade às coisas do governo do JK. Então parecia que ele não sabia o que ele queria. Na realidade não tinha ideia de nada. Ele era populista e ia fazer o que fosse necessário para ter o populismo do seu lado, as pessoas do seu lado ali. E foi eleito dessa maneira. E o que vai acontecer? Uma dessas coisas diferentes que teve no governo do Jânio Quadros ali foi a maneira peculiar que ele tinha de se comunicar com seus ministros, seus assessores, utilizando uns memorandozinhos que ficaram conhecidos como bilhetinhos do Jânio. Deixar bilhetinhos para as pessoas ali. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. O Jânio Quadros não tinha por hábito se reunir com seus ministros, falar com eles não. Então ele mandava fazer esses memorandos e entregava para os seus ministros. Não falava, não se comunicava com eles ali não. O único direito é ficar calado, não quero falar com bandeirantes, com ninguém na frente das câmeras, tá bom? Mas o ponto mais controverso do governo de Jânio Quadros foi em relação à sua política externa, a relação do Brasil com os países dos exteriores aí, tá? E o que vai acontecer? O seu ministro das Relações Exteriores era o Afonso Arinos. E ele, nesses bilhetinhos que ele mandava lá, ele deve ter mandado para o Afonso Arinos, que ele se propôs, o governo do Jânio Quadros ia manter relações com todos os países. Lembrando que nós estamos num período da Guerra Fria. É mesmo, é? Quem diga que o Jânio Quadros queria que o Brasil fizesse parte do movimento dos países não alinhados.
E isso sim, teve isso também durante a Guerra Fria. Não existia só o bloco capitalista chefiado pelos Estados Unidos e o bloco socialista alinhado à União Soviética, não. Teve um movimento também que se iniciou em 1955, tá? Na Conferência Ásia-África, que ela foi realizada em Bandung, na Indonésia, em 1955. E ela foi realizada a convite dos primeiros ministros da Birmânia, que hoje é Myanmar, tá? Do Ceilão, hoje também é Sri Lanka, Índia, e Indonésia e Paquistão. E participou dessa conferência de 24 dirigentes quase das ex-colônias dos dois continentes, da Ásia e da África, o Vietnã, aqueles países que foram descolonizados na segunda metade do século XX ali. Foi desse encontro aí que surgiu a expressão terceiro mundo. Vocês devem ter visto muito em geografia, né? E terceiro mundo seriam esses países não alinhados ali. E eles tinham uma preocupação muito grande em não tornar-se novamente colônias. Eles estavam preocupados em opor-se ali ferozmente ao colonialismo e ao neocolonialismo, porque segundo eles ali, seria aos Estados Unidos ou à União Soviética, seria trazer esse fantasma ali que perseguia eles ali, seus países, de novo à tona ali. Esse tema aí, o último vídeo que eu lancei foi sobre a Guerra Fria. Eu vou deixar o card aqui em cima então para vocês acessarem e ter uma noção de como é que estava o mundo nesse período da Guerra Fria e para vocês entenderem um pouco da realidade do mundo e do Brasil nesse contexto ali. E então, o que vai acontecer? Por exemplo, na invasão lá dos Estados Unidos à Baía dos Porcos em Cuba, quando Cuba tinha feito a revolução lá, tomou o poder, derrubou o ditador Fulgêncio Batista, e os Estados Unidos tentaram retomar a ilha, iniciando uma invasão em abril de 1961. O Jânio Quadros condenou a invasão. Condenou a invasão ali, e o que vai acontecer? Então ele ficou meio mal visto pelo governo americano, e em contrapartida, o que vai acontecer? Ele aproxima o Brasil dos líderes da Revolução Cubana, tá? O Ernesto Guevara de la Serna, o nosso Che Guevara, o Fidel Castro. Então ele começou a aproximar o Brasil do bloco socialista. Inclusive o próprio Che Guevara veio ao Brasil e foi condecorado com a medalha do Cruzeiro do Sul, que levou os conservadores aqui do Brasil a raiva, o delírio, o ódio profundo. Caralho, tô com uma raiva, bicho. Tô com uma... Que inferno, cara. Tá me dando raiva esse negócio aqui, bicho. Ao governo do Jânio Quadros. Então essa política externa do Jânio Quadros, na tentativa de se lidar bem com os dois blocos, o capitalista e o socialista, vai causar muitos problemas para o governo dele. Inclusive com o partido da própria chapa dele, que é o UDN, que é a direita brasileira, que vai começar a se opor a ele, ao governo, a criticá-lo muito ali, pesado. Inclusive o Carlos Lacerda, que depois vai se tornar que já era repórter, que atacava o Getúlio Vargas de sobremaneira dos responsáveis pelo suicídio do Vargas, vai começar a criticar duramente o governo dele também nos seus jornais lá e tudo mais. E o que vai acontecer? O Che Guevara veio aqui no Brasil para agradecer e foi na Argentina também para agradecer esse não repúdio ao governo cubano, a aceitação do governo revolucionário e tudo muito ali. E o que vai acontecer? Isso soou muito estranho, porque uma das frases de campanha dele, dos objetivos de campanha dele, era varrer a corrupção, e aquela vassourinha também servia para o comunismo. Então, ao mesmo tempo que ele falava que ia varrer o comunismo do Brasil, ele recebe e condecora um dos líderes revolucionários da Revolução Cubana, o Ernesto Che Guevara. Para a gente ver que, como a gente falou, ele é muito doido. Quando eu estou muito doido, eu não me controlo. Outra característica marcante do governo Jânio Quadros foi a publicação de decretos relacionados à moralidade e os bons costumes. Tá vendo? O homem ali é pai de família, cidadão de bem. Então, o presidente lá decretou proibições das rinhas de galo, do uso de biquíni e concurso de beleza. Amém!
Para a glória de Deus. E também fez uma premiação para funcionários públicos que ficassem 50 anos de serviço. Como foi a história, homem? Nossa, o cara nem ia aposentar, 50 anos de serviço, sem ter nenhuma falta. Legal, né? 50 anos, trabalha 50 anos. Não, aí ele extrapolou. E no governo do Jânio Quadros também, os meios de comunicação sofreram censura prévia. Quando o Quadros lá publicou um decreto que proibia cenas imorais que exercessem influência nefasta no espírito juvenil. Me vergonha na cara. Você atrapalha o Brasil com esse tipo de notícia? Ou que explorasse a superstição ou a crendice popular. Parece muito com os dias de hoje. Eu fico pensando que eu estou passando e estudando esse momento aqui. Eu estou vendo que tem muita coisa batendo com o dia de hoje aqui. Só que o presente é o outro, né? Cala a boca, não perguntei nada. Apesar desse caráter meio excêntrico, meio não, né? Totalmente excêntrico do seu governo e essas medidas aí meio amalucadas aí. Rave! O governo de Jânio Quadros não tinha enfrentado nenhuma crise política ou militar. Um dos poucos nessa época aí, chamado período democrático no Brasil, que não teve nunca uma ameaça golpista pairando. Os outros todos tiveram. E a sua eleição não foi contestada. Afinal, ele foi um candidato presidencial que mais recebeu votos ali ao longo da história republicana, até aquele momento, né? E a oposição não tinha encontrado um caminho ainda para questionar o governo dele, apesar de fazer algumas críticas pontuais. E até os opositores lá, os denistas, que foram oposicionistas radicais ali, estavam dentro do seu governo. Então, estava tranquilo. Por enquanto tá tudo tranquilo. O Jânio Quadros, apesar das críticas ali pontuais do seu governo ali, não tinha passado por nenhuma revolta militar ou nenhuma crise política, como a gente falou. Então ele mesmo resolveu então se sabotar. Eu me saboto muito. Iniciar uma crise que quase se transformou numa guerra civil no Brasil. Então, no dia 25 de agosto de 1961, acho que é por isso que agosto tem a fama aí da linguagem popular de ser um mês de desgosto, porque só tem coisa ruim que acontece, né? Então, o Jânio Quadros enviou o bilhetim, dessa vez para o Congresso Nacional, comunicando a sua renúncia. E como justificativa, ele dizia que forças terríveis o impediam de governar. E os parlamentares ali foram pegos de surpresa, porque não havia motivo para ato tão extremado igual aquele ali. E um fato interessante de se notar é que na noite anterior ele havia tido um encontro com o Carlos Lacerda, que era governador da Guanabara, como a gente falou, um denista, adversário do Vargas lá e tudo mais. E ele foi à reunião informar que tem uma reunião com o Jânio no Palácio da Alvorada, e o Jânio fez um pedido para ele para ele poder ver os artigos que ele escreveu na década de 1950, onde o Lacerda pediu um estado de exceção, quer dizer, intervenção militar lá e tudo mais, para que o país fizesse reformas. Tá vindo um golpe novo aí. Um golpe novo, já tá preparadinho e já vai, tá bem azeitadinho. E agora a gente vai entender por que ele queria isso. Porque na realidade o Jânio, essa renúncia dele foi uma tentativa de um golpe de Estado que não deu certo. O plano do presidente era obter ambos poderes ali, enfraquecer o Congresso e governar como ditador. A renúncia era como se fosse um pretexto para que a população saísse às ruas pedindo que a sua permanência, que ele voltasse lá. E o seu vice ele era tido também como uma pessoa ligada à esquerda, ao PTB, ao trabalhismo ali, o Delfim do Vargas ali, tudo mais, ali, o braço direito do Vargas. Então ele falou assim, pô, se eu sair, vai entrar um cara que é totalmente contrário à minha posição e da direita, então as pessoas vão me dar o apoio. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Até a sua data de renúncia ela foi premeditada, porque o vice-presidente lá, o João Goulart, ele havia sido enviado a uma missão diplomática à China, que em 1961 era governada pelo comunista Mao Tse Tung, tá? E eles estando num país comunista já seria impedido de governar. Foi tudo
mancomunado, como sempre ali, verdadeiramente um golpe, pois os militares não iam concordar com isso. E até o dia, se a gente viver 25 de agosto, o dia do soldado, e isso, a saída inesperada do presidente, então, provocaria uma reação ali nos quartéis ali. Apesar de ser o plano perfeito assim no papel, ele não se concretizou. Não houve comoção popular, ninguém ligou. Ninguém liga, e pela permanência ali do presidente no poder ali. Brasília era a capital federal, mas no momento ali não havia muitos moradores na cidade. Havia pouco tempo que a transferência do Rio havia sido feita para Brasília. E os parlamentares acataram o pedido lá, o papelzinho, o bilhetinho dele lá, como a gente falou, ele não comunicava, falando com as pessoas, não conversava com as pessoas, e acataram o seu pedido de renúncia, e apesar do abalo inicial que eles tiveram com a notícia inesperada, o Jânio Quadros embarcou para São Paulo e de lá partiu para a Europa. Devia estar com dinheiro no bolso, a bordo de um navio. Esse plano mirabolante do Jânio Quadros teve graves consequências para a democracia brasileira. A gente pode colocar esse golpe aí de 1964 na conta do Jânio. Mete na minha conta, passo cá no fim do mês. De acordo com a Constituição, com a renúncia do presidente, o poder estaria ocupado pelo seu vice, que era o Jânio Quadros, o João Goulart, que estava na China. Como ele estava distante do Brasil, não poderia assumir a posse imediatamente. Enquanto o vice então não retornava da sua missão diplomática na China, a presidência foi ocupada interinamente pelo presidente da Câmara dos Deputados no período lá, que era o Ranieri Mazzilli. Tá? Os ministros militares não quiseram aceitar e anunciaram que não permitiriam a posse do Jânio quando ele retornasse, alegando a sua ligação com o comunismo. Como sempre, a desculpa do direito é o comunismo. Porém, essa reação não era unânime nas Forças Armadas e nem entre os políticos também. Tá, ok? Por exemplo, o Terceiro Exército, localizado no Rio Grande do Sul, posicionou-se a favor da posse do Jango. Os governadores de Goiás e do Rio Grande do Sul, respectivamente o Mauro Borges e o Leonel Brizola, eles organizaram a Rede da Legalidade, e que defendiam a posse imediata do João Goulart para cumprir a Constituição. E cogitou-se até a hipótese de pegarem armas para garantir o cumprimento dessa lei. Ok? A residência então dos ministros militares cessou quando o Congresso Nacional aprovou o parlamentarismo, que era uma medida de controle sobre o João Goulart, né? Dessa forma, o João Goulart poderia tomar posse, mas os poderes dele estariam restritos. Então, em 7 de setembro de 1961, ele foi empossado como o novo presidente do Brasil. E aí o bicho vai pegar. Tá culpado! Então, meus amigos, o João Goulart, vulgo Jango, ele assume a presidência do Brasil no dia 7 de setembro de 1961, depois dessa emenda aí que transforma a República Brasileira numa república parlamentarista, reduzindo os poderes do Jango, como a gente falou anteriormente aí, tá? E a gente pode dizer que o governo do Jango teve duas fases bem definidas. Uma é a parlamentarista e a outra é a presidencialista. A presidencialista, ela inicia-se no primeiro dia do mandato dele, 7 de setembro de 1961, e vai até janeiro de 1963. Então são 14 meses aí que o Brasil foi gerenciado aí por um governo parlamentarista, tá, ok? E a segunda fase aí, que é a presidencialista, ela é de janeiro de 1963 até março, abril de 1954, quando acontece o golpe de 64, obviamente, tá? Então a gente vai falar um pouquinho da fase aí parlamentarista. O sistema parlamentarista tirava uma série de atribuições políticas do João Goulart, e com isso ele não teve muitas possibilidades de manobras políticas. E para a gente ver o grau de instabilidade do período, foram montados 3 gabinetes. 3 gabinetes, quer dizer, ia ter 3 primeiros ministros nessa fase, para vocês verem como é que foi as coisas. E eles foram o Tancredo Neves,
que depois vai concorrer às eleições quando voltar direto, mas não vai assumir, ele vai falecer, Brochado da Rocha e o Hermes de Lima, tá? E nessa fase o Jango Goulart vai ter uma noção dos sérios problemas que o Brasil está passando. Você tá doido, só problema, conta pra pagar, vizinho zoada de som, minhas coisas, negócio de moto que tem que transferir, um inferno. Se eu pudesse eu sumia, todo meu psicológico tá abalado. Por exemplo, o Brasil tinha uma alta dívida externa, sobretudo por causa do governo do Juscelino Kubitschek, que fez muito empréstimo estrangeiro para construir Brasília e tocar seu plano lá de 50 anos em 5, então gastou muito, teve que pedir muito empréstimo, agora o Brasil tinha que pagar. Você pede emprestado, você tem que pagar. E o prazo era curto para se pagar essa dívida. E além disso, o país está enfrentando graves problemas. A questão da educação e da terra, reforma agrária, essas coisas assim. Então, estava vindo muito um boom de movimentos camponeses no Brasil e estudantis. A gente já falou isso também anteriormente aí. E estavam cada vez mais inflamados aí. Os movimentos camponeses queriam reforma agrária no país e os movimentos estudantis queriam uma expansão e melhora no ensino universitário, que era a ênfase primeira dos pedidos dele ali. E outro problema muito grave também era a inflação, que desde o início da década de 1940 era o fator mais problemático aqui do país ali e que acirrava os ânimos das classes baixas e médias no Brasil, que era uma grande maioria, né? E além de tudo tinha esse racha político e o presidente tinha que fazer um trabalho de malabarista, porque a UDN, ainda seus opositores, faziam de tudo e permanentemente para desestabilizar o governo. Na economia, uma das decisões mais notáveis ali do João Goulart ali, que desagradou muita gente, principalmente a parcela da classe alta brasileira e alguns grupos conservadores e estrangeiros no país. Eu sou rica! Eu sou rica! Foi que ele aprovou em 1962 a Lei de Remessas dos Lucros. O que consistia essa lei? Ela impedia que as multinacionais que vieram aqui para o Brasil, principalmente no governo do JK, enviassem mais que 10% dos seus lucros para fora do país. Hoje em dia é uma festa, né? Você pode mandar tudo. Você fatura 10 bilhões, você manda tudo lá para fora. E beleza, não investe nada, só paga um salário de miséria aqui no país e pronto, e acabou. E tem gente que aplaude isso. Está dando dinheiro, está pagando salários aqui no Brasil. Mal saberes que o salário do Brasil é um dos mais baixos do planeta aí. Essa lei estava transitando no Congresso brasileiro desde 1950, por causa do Getúlio Vargas, tá? E a sua aprovação desagradou muito os setores conservadores da sociedade e multinacionais que estavam aqui no Brasil. E também o governo também tentou reduzir a inflação por meio de um plano de austeridade, chamado Plano Trienal, mas ele não foi muito para frente não, e fracassou. E em 1963, o governo abandonou sua aplicação. E na política externa, o governo continuou mantendo a mesma linha do Jânio Quadros, que era a política externa de independência, tá? Sem sujeitar aos interesses dos americanos ou dos soviéticos. Tá? Assim foi essa fase aí, praticamente do parlamentarismo no Brasil. Mas que conversa interessante! A fase presidencialista do governo de Jango é marcada integralmente pelos debates causados pela proposta do governo de realizar o que ele chamou de reformas de base. O que se consistiria essas reformas de base ali do Jango? Eram reformas estruturais, estrutura central ali no governo, do país. E o objetivo era resolver esses problemas do país, os problemas centrais do país ali. Visavam combater a desigualdade e voltar a retomar o desenvolvimento nacional, que sempre foi um marco dessa fase ali que a gente está estudando da história ali. E então, as reformas de base defendiam a realização de reforma agrária, tributária, bancária, urbana e educacional e eleitoral. Então a gente vai ver que isso não vai agradar muita gente que vivia mamando nas tetas do governo aí, a mamata. Acabou a mamata.
Dentre essas reformas, a que causou mais estardalhaço e confusão foi a reforma agrária, tá? Ela defendia a desapropriação das propriedades rurais com maiores de 500 hectares e que não estavam sendo utilizadas pelos seus proprietários, tá? O debate então vai se estender durante muito tempo, praticamente um ano de 63 inteiro ali, e porque a Constituição estipulava que a reforma agrária poderia acontecer se fosse realizada mediante uma indenização em dinheiro para quem tivesse sua terra desapropriada. Aí sim, cara. Tá? Mas o João queria negociar isso aí. Ele queria negociar e queria fazer uma emenda na Constituição que permitia que aquelas pessoas recebessem, pela indenização, não dinheiro, mas títulos da dívida pública, atualizados de acordo com a inflação. Só que o pessoal não vai gostar muito disso não, tá? Então as negociações pela realização da reforma agrária foram fazendo que o governo do João perdesse a sua base de apoio no governo ali. Porque inúmeros dos políticos do PSD, Partido Social Democrático, abandonaram o governo e se juntaram ao UDN, ou seja, juntaram à oposição. E nem Judas foi tão traíra. Porque muitos deles estavam ligados ali a latifundiários e esses termos do governo não estavam agradando aos interesses políticos dessas pessoas. Enquanto esse debate sobre a reforma agrária acontecia, no interior do país radicalizava-se muito as lutas ali, sobretudo pela ação das ligas camponesas, tá? Que era um grupo de trabalhadores rurais que defendiam essa reforma agrária. E o número de sindicatos de camponeses no país disparou assustadoramente, o que evidenciou muito o engajamento político dessa classe social no país ali. E essas ligas camponesas foram muito importantes. Elas foram fundadas a partir do ano de 1945 pelo Partido Comunista Brasileiro, PCB, e foi um dos movimentos mais importantes em prol da reforma agrária e da melhoria de condições de vida do campo no Brasil. Elas foram abafadas depois do governo de Getúlio Vargas e só voltaram a agir em 1954. E inicialmente elas estavam mais localizadas no estado de Pernambuco, posteriormente na Paraíba, depois Rio de Janeiro e Goiás. A partir daí as ligas camponesas exerceram uma intensa atividade até o fim do governo do João Goulart, em 64. Em meio a todos esses fatos aí, que já deviam estar deixando todo mundo com a cabeça quente, iniciou-se então um processo lá de uma conspiração contra o governo de João Goulart. Excelente. Ela mobilizava civis, militares e interesses norte-americanos. E o que vai acontecer? Por que o governo norte-americano estava viabilizando essa conspiração aí? Porque considerava o João Goulart muito à esquerda, estava muito à esquerda. Vai pra Cuba! Maconheiro! Comunista! E então passou a financiar grupos conservadores e reacionários para desestabilizar politicamente o governo do Jango. Descobriu-se na época que o governo americano financiou cerca de centenas de candidaturas conservadoras na eleição de 1962. Pagava para as pessoas mais reacionárias conseguirem alguns cargos políticos para poder servir aos interesses deles. Natural, coisa democrática, simples, democracia com dinheiro, tudo igual. Bando de burguês, safado! Essa interferência americana na política brasileira, ela contribuía para deixar o cenário ainda mais instável do que já estava, e havia muita mobilização popular no campo e nas grandes cidades. A briga política era intensa por parte dos militares que defendiam a implantação de um governo autoritário. Normal também, normal, parece que muito com os dias de hoje, né? Para poder impor seu programa de desenvolvimento econômico. Essas pessoas acham que democracia para elas é o que elas pensam, o que elas querem. Quando os outros estão no poder, quando é tudo igual, isso não é democracia, não é ditadura. É difícil de entender como que acontece, como a pessoa consegue pensar dessa maneira. Então, o grande nome dessa conspiração aí foi justamente o nosso amigo aí, o Carlos Lacerda, o político da UDN, governador da Guanabara, que nós já falamos atrás aí no vídeo aí. E
que era também um grande agitador político. E do lado da esquerda estavam o Leonel Brizola, o cunhado do Jango, né? Que era um trabalhista ardoroso, lá, defendia a implantação das reformas de base de maneira inflexível, e ações dos dois ali contribuíam muito para poder haver esse racha ideológico no país ali, e acirravam cada vez as lutas entre esses dois grupos ideológicos ali dentro do país. Tomem o destino de vocês nas mãos próprias de vocês. Não confiem nesses políticos. Tudo está corrompido. Nessa época também surgiram dois grupos que tiveram um papel fundamental na desestabilização do governo. O IBAD e o IPS. O IBAD é o Instituto Brasileiro de Ação Democrática, e ele que estava envolvido no financiamento das candidaturas que eu falei anteriormente ali, que o governo americano pagou para que ter candidatos conservadores lá e reacionários protelassem alguns cargos aqui nas eleições no Brasil. E o IPS foi o instituto que mobilizou grupos do grande empresariado brasileiro a se juntar para derrubar o Jango. Tá? O IPS, Instituto de Pesquisa e Estudos Sociais, começou a produzir e difundir a ideia que está muito em voga hoje em dia, de novo. Acho que a pessoa não tem muita criatividade, aí ela tem que ficar buscando coisa do passado. E deu certo aqui não repetir de novo o nosso amado presidente. Então, é a ideia da ameaça comunista no Brasil. O IPS atuava financiado por um grupo de oposição ao governo e atuou diretamente na formação do governo autoritário que vai se instalar depois que o Jango for deposto ali. Tá? Essa tese da ameaça comunista foi desmitificada por vários estudos aí, apresentados por historiadores aí, e sobretudo também pela constatação que o João Goulart era sobretudo ideologicamente ligado ao trabalhismo, não ao comunismo. Tá? Então, nesse turbilhão de acontecimento, com tantas tramas envolvendo ali, é claramente que o governo do João Goulart começou a se enfraquecer. E em setembro de 1963, militares se rebelaram, realizaram a chamada Rebeliões dos Sargentos, que contou com a presença de 600 militares que invadiram e tomaram prédios militares. E então, em outubro de 63, o João Goulart decretou então um estado de sítio no país, respondendo ali uma declaração do Carlos Lacerda. Essa tomada dos prédios públicos pelo sargento lá mostrou como seria fácil tomar Brasília. É por isso que o filho de alguém aí falou que para poder dar um golpe de estado precisava só de um jipe com um sargento com cabo. O pessoal até brinca lá, cara. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. Não é querer desmerecer o soldado e o cabo, não. Absurdo. Então, eles viram que como era fácil tomar Brasília e colocar o país em um estado de sítio desagradou tanto a esquerda quanto a direita. E mostrou quanto o presidente estava meio perdido. E o que vai acontecer então? Esse é um momento decisivo então do governo aí, que vai realmente agora o golpe vai ser fatal. Porque em 64 a continuação vai continuar, a agitação no país vai continuar tensa, tá? E os grupos que conspiravam contra o Jango tinham uma estratégia de derrubada dele já bem avançada, já os planos estavam dando certo, tá todos felizes. Quem tá feliz dá um grito. Todos contentes que eles vão conseguir fazer do jeito que eles queriam lá, tudo bonitinho. Então, o Jango, vendo-se politicamente atado, sem conseguir realizar sua reforma, resolveu agora sim guiar seu governo totalmente à esquerda. Deu uma guinada. Agora falei, então vocês estão falando que eu sou comunista, então vocês vão ver. E puxou o governo então totalmente para a esquerda, realmente ali. E a marca principal disso foi o seu conhecido discurso na Central do Brasil, em 13 de março de 1964.
Nesse discurso lá, o João Goulart reafirma publicamente que ele vai realizar as suas reformas de base, custe o que custar, tá? E a resposta conservadora, então, não tardou, tá? Em 19 de março, então, 500 mil de pessoas mobilizadas lá, direitistas, realizaram a marcha da família de Deus com a liberdade. Deus nunca faz merda por conta de capeta, de coisa ruim, nada, né? Sempre as coisas mais absurdas são feitas em nome de Deus, né? Não questione a palavra de Jesus, um dia você vai entender. Disse Jesus! Quis dizer das cruzadas e tudo mais ali, né? E nessa marcha houve inúmeros pedidos pela tomada do poder pelos militares. Então o que vai acontecer? Na verdade, do dia 31 para 1º de abril de 1964, olha que divertido aqui, que interessante. No dia da mentira, houve um levante militar que iniciou-se, pasmem, aqui na minha cidade, Juiz de Fora, tinha que ser aqui, ó. Vocês passaram vergonha, você está passando vergonha até agora. Esses militares então marcharam para o Rio de Janeiro, perto, relativamente perto, eu já fui lá de bicicleta para vocês terem ideia. Eles tomaram a cidade e nenhum tempo nenhum tipo de resistência governamental aconteceu. Chegaram, tomaram de boa, assim, tranquilo, como se tivesse nada acontecendo. Ah, mal paz. Como é que nós está tranquilão com a vida, graças a Deus. Então o Jango foi instado a resistir-se, para resistir ali, tudo mais, conservar o poder, mas ele negou, para poder evitar uma guerra civil. Então, no dia 2 de abril de 1964, o golpe foi completado quando Auro de Moro, presidente do Senado, decretou vaga à presidência do Brasil. Dias depois de decretar a vaga à presidência do Brasil, foi decretado o ato institucional número 1. Uma série desses atos vão ser promulgados e decretados durante todo o período de chumbo da história brasileira, esse período da ditadura. Esse foi apenas o primeiro, tá? E Humberto Castelo Branco vai assumir a presidência do Brasil, dando início a 21 anos de ditadura no país. Vale ressaltar que os Estados Unidos da América apoiaram o golpe em uma operação que ficou conhecida como Brother Sun, o Big Brother, tá? Na qual uma frota da esquadra americana deslocou-se do Caribe para o litoral brasileiro e para prestar apoio logístico aos golpistas e, se necessário, ia fazer uma intervenção militar direta. Olha só, os nacionalistas permitindo que um país fizesse guerra aqui dentro nosso, aqui, declarasse guerra. Democratas, né? Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Consolidado do golpe, então, assumiu um governo provisório. E João Goulart, então, refugiou-se no Uruguai. Perto, ele tinha ido para o Rio Grande do Sul, sua terra natal, e resolveu fugir para o Uruguai. É muito importante também ressaltar que o golpe de 64 foi uma espécie de laboratório para o governo americano. E mais tarde isso espalharia pela América Latina inteira. Surgiu uma série de golpes ali, apoiados pelos americanos ali, em diversos países da América Latina. Ao longo desse período aí que os militares ficaram no poder e vão consolidando-se no governo ali, intensificaram as perseguições políticas, tortura, desaparecimento de corpos, assassinatos pelo Estado, censura e, acima de tudo, a partir de dezembro de 1968, quando houve a promulgação, talvez, do ato institucional mais pesado de todos, que é o ato institucional número 5, onde um monte de babaca aí estava pedindo para que voltasse esse AI-5 de novo aí, que nem sabe o que é e nunca estudaram para saber o que era isso aí.
mas apesar de tudo isso foi um período de intensa produção artística no Brasil, vão surgir movimentos históricos importantes, o cinema novo, o cinema marginal, a tropicália, o concretismo, entre outros. Bem, então é isso, meus amigos. Agradeço a vocês por estarem aqui comigo esse período aí todo do vídeo. Se gostarem, eu peço que vocês deixem um like, fortalecendo o nosso canal, o nosso trabalho, dando uma força para que nós possamos estar animados e firmes ali para montar uma produção legal que você possa entender e criar mais instrução aí e conhecimento aí na sua cachola, tá ok? Então, brigadão e vamos para outra. Espero que vocês estejam de novo. Deixe seu like, como eu falei, e compartilhe. Compartilhe, que isso fortalece o canal e ajuda a divulgar um pouco mais da nossa história. Tamo junto.